participar dessa reunião pública. Faço a leitura. A Procuradoria-Geral do Distrito Federal, por meio da presidência do Grupo de Trabalho de Inteligência Artificial e Ciência de Dados, instituído por força da Portaria 244, de 3 de julho de 2020, no exercício de suas atribuições, comunica a todos os interessados que o Grupo de Trabalho de Inteligência Artificial e Ciência de Dados realizará reuniões públicas online com o objetivo de ouvir opiniões e considerações e esclarecer questionamentos da comunidade acadêmica de pesquisa e desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação afetada pelo projeto estratégico Inteligência Artificial e Execução Fiscal, depositado no Programa Desafio, Desafio DF, processo 6 00020 000-29336-2019-06, promovido pela Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal, subordinada à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal, na forma abaixo discriminada. Eu vou interromper a leitura do aviso apenas para informar os senhores que essa reunião está sendo gravada. As reuniões públicas ocorrerão nos dias 10 e 12 de agosto de 2020, com início às 14h30 e término às 16h30, por meio do aplicativo Microsoft Teams, em link a ser informado, mediante inscrição dos interessados realizada no endereço www.pg.df.gov.br/inteligência artificial, até às 18 horas do dia anterior à reunião. O interessado que pretenda proferir manifestação escrita ou oral deve declarar expressamente a sua intenção em campo próprio do formulário de inscrição. A manifestação escrita, por meio de memorial, deve ser anexada no formulário de inscrição de acordo com as seguintes orientações: tamanho máximo até 10 páginas, com 1.250 caracteres, em formato PDF. A manifestação oral, por meio de vídeo, deve ser anexada no formulário de inscrição de acordo com as seguintes orientações: duração máxima 10 minutos, padrão H264, MPEG-4 ou MP4, resolução 720M, enfim, se for gravado no celular, manter o aparelho na posição horizontal. Se possível, gravar em local com fundo branco. São regras gerais para as manifestações escritas e orais. Cada parte interessada poderá encaminhar apenas uma manifestação escrita ou uma manifestação oral. As manifestações encaminhadas em desconformidade com as prescrições contidas nos itens 3 e 4 poderão ter sua reprodução cancelada, a critério da presidência do grupo de trabalho. Falhas de imagem ou áudio durante a reprodução dos arquivos são de inteira responsabilidade de seus produtores. Os temas acessam a competência da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal, referente às chamadas aos editais do Programa Desafio DF, não serão objeto de consideração ou manifestação nesta reunião pública. Os materiais e documentos relativos ao projeto estratégico Inteligência Artificial e Execução Fiscal estarão disponíveis, como de fato estão, no endereço www.pg.df.gov.br/inteligência artificial, a partir da publicação deste aviso. As reuniões são realizadas em atenção aos princípios da publicidade e da transparência na administração pública, a Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011, e a Lei Distrital 4.990, de 12 de dezembro de 2020. Mais uma vez, eu saúdo a todos os presentes e reafirmo que a reunião está sendo gravada. Nós tivemos aqui a inscrição, essas reuniões foram submetidas à inscrição prévia daqueles que tivessem interesse em se manifestar, e eu vou ler aqui as inscrições que nós recebemos. Gilberto Fernandes, Inutec, senhor Gilberto Fernandes, Inutec, senhor Carlos Nassur, senhor Marcelo Santos, Inutec, senhor Fabrício Braz, UNB, e senhor Nilton Silva, UNB. Nós vamos abrir para a abertura, para a manifestação dos inscritos, na ordem da inscrição.
A nossa equipe técnica do projeto está aqui representada na pessoa da subsecretária de Tecnologia e Informação da Procuradoria, Riane Torres. Toda a equipe está presente, além da subsecretária Riane. E eu peço que, nós não recebemos as manifestações de forma prévia, eu peço que aquele que for convidado a se manifestar já enderece diretamente os seus questionamentos à nossa equipe técnica. Não é necessário passar por mim, a pergunta já pode ser feita diretamente e vamos iniciar aí a nossa reunião. De início, o professor Gilberto Fernandes, da Inutec, por favor, você tem a palavra. Boa tarde, agradeço aqui a oportunidade, mas as minhas dúvidas realmente se referem aos modelos da FAP, como você disse, não cabem aqui agora. Então, em princípio, eu não teria questionamentos aqui para a audiência aqui propriamente dita. Ok, professor. Vou verificar aqui na ordem se o senhor Carlos Nassur está presente na reunião. O que eu estou vendo aqui, não. Vamos passar ao professor Marcelo Santos, também da Inutec. Tem a palavra, professor Marcelo. Boa tarde, doutora Isabela. Boa tarde aos meus colegas todos. Espero que estejam bem, em paz, com saúde, sobretudo, né? Apenas uma questão, pessoal, que é o seguinte: naqueles documentos que a gente analisou, que ficaram disponíveis, estão disponíveis, a gente não conseguiu observar, eu pelo menos não pude observar nenhum fator que tratasse da questão de qual é o índice de acurácia que os modelos precisariam atingir para se considerar o projeto bem-sucedido. A dúvida vem da seguinte questão: a gente está diante de um projeto de pesquisa aplicada, um projeto que envolve risco tecnológico e que existe, por definição, a probabilidade de não atingir os resultados pretendidos, né? Penso eu que seria possível e razoável tratar da hipótese do que seria considerado, daquilo que seria considerado ou será considerado um índice de qualidade ou de acurácia das respostas fornecidas que respondem e atendem às necessidades da administração pública. Tá certo? Era essa a questão. Obrigada, professor Marcelo. No item 5.4.3.5 da nossa nota técnica, que está publicada no site, a gente informa que a adequação da acurácia quanto ao problema escolhido deverá atingir um percentual mínimo de 85%. A gente estabelece isso na nota técnica, foi o percentual que nós admitimos como aceitável em relação ao padrão de qualidade do algoritmo que a gente espera. Isso foi decidido em conjunto com a equipe técnica e a gente especificou na nota técnica que está publicado no site, tá? Isso para qualquer das perguntas de dados? Exatamente. Qualquer que seja ela? Qualquer que seja ela. Então, a gente tem uma série de problemas a serem resolvidos, na verdade, várias etapas da execução fiscal. O problema é único, né, que é o fluxo da execução fiscal, mas que passa por diversas etapas. As implementações que forem realizadas, elas devem atingir um percentual mínimo de 85%. Tá, eu agradeço, eu não tinha observado, falha minha, obrigado. Era isso. Tá, joia. Obrigada, professor. Obrigada, professor Marcelo, pelo questionamento, pela contribuição. O próximo inscrito, o professor Fabrício Braz. Por favor, professor, você tem a palavra. Boa tarde, pessoal. Obrigado pela oportunidade de estar aqui junto com vocês, discutindo a melhoria desse processo, né? Eu queria me referir, deixa eu abrir aqui o item, na nota técnica, onde tem a referência acho que é a nota técnica, né? 426-33442. Vocês fazem referência aqui no item
no item 4, a respeito dos dados estatísticos dos processos de execução fiscal. A minha dúvida é o seguinte: antes da abertura, ou juntamente com a abertura do processo de concorrência, vocês pretendem divulgar amostras desse dataset, dessa base de dados, para que a gente possa dimensionar a dificuldade em responder as perguntas colocadas nas especificações? Acho que a gente pode fazer essa verificação, professor Fabrício. Nós não fizemos essa previsão, tá? Mas eu acho que a gente pode levar para a equipe técnica, né, em conjunto, a gente ter alguma decisão nesse sentido. Não é algo que eu consigo te responder de imediato agora, a gente tem que analisar o que a gente já pode disponibilizar, né? Mas eu queria até... Eu entendo que o interesse, na verdade, da gente publicar isso é para vocês dimensionarem a dificuldade do projeto, né? Sim. Então, assim, na verdade, a gente vai ter que analisar. Eu acho que entra como uma sugestão, doutora Isabela, e é bem importante, né, a gente ter essa discussão aqui no âmbito do projeto, e a gente leva, assim, como uma consideração, né, a ser avaliada antes da publicação do edital, juntamente, inclusive, doutora Isabela, talvez uma área pública, uma área para os inscritos, né, para os prováveis inscritos, lá na área de inscrição, não sei, a gente tenta ver direitinho como é que poderia ser isso, mas de imediato o que eu te respondo é que a gente vai precisar avaliar no âmbito da equipe técnica. Excelente. Ok. Excelente. Outra questão que eu gostaria de trazer para o grupo é que eu não observei nenhuma menção, né, pode ter sido falha minha em observar, mas eu não observei nenhuma consideração que faça, que diferencie a perspectiva de desempenho em laboratório, né, pesquisa de desempenho a partir dos experimentos de desenvolvimento de modelos de IA, que obviamente segue um fluxo muito criterioso para se poder divulgar os resultados, né, em termos de desempenho. Entretanto, a gente observa que é muito comum a gente, do tempo em que se está se desenvolvendo um modelo de inteligência artificial até o momento em que isso entra em produção na instituição de interesse, eventualmente pode haver alguma mudança na característica do dado, que isso possa vir a refletir no desempenho desse modelo em produção. E eu não encontrei nenhuma menção, nenhum destaque com relação a isso, né, da necessidade desses modelos, antes de serem implantados, eles passarem por um período de quarentena no órgão para, de fato, confirmar esse, digamos, o que tenha sido observado em experimentos laboratoriais. Vocês têm ciência disso? Vocês confirmam essa minha percepção? De fato, isso não consta nas especificações? Na verdade, de uma forma bem abrangente, a gente tratou isso como homologação do sistema, tá? E a gente prevê essa etapa de homologação para todo o ciclo de desenvolvimento, tá? E a gente entende que esses requisitos da etapa de homologação, o pesquisador ele vai precisar definir no plano de trabalho. Então, nós precisamos de uma quarentena para validar isso, nós precisamos de 20 dias, 30 dias, entendeu? A gente entendeu que isso é muito a customização do pesquisador, né? Então, a gente tratou isso de uma forma geral como uma etapa de homologação, mas esses requisitos eles devem estar disponíveis no plano de trabalho de vocês. Tá bom. Obrigado, eram essas as minhas questões. Obrigada, professor Fabrício. Obrigada, professor Fabrício, foram muito importantes, nós já vamos aqui registrar, todas as duas reuniões vão ter ata, vão ser registradas, e vamos encaminhar as considerações que aprimoram o nosso projeto. Muito obrigada por isso. Próximo inscrito, vindo à lista, é professor da UNB, Nilton Silva. Por favor, professor, o senhor tem a palavra. Boa tarde, Isabela. Boa tarde a todos. Muito obrigado pela oportunidade de estar contribuindo aí com o edital aí da PGDF, um projeto importante para o Distrito Federal, né?
A minha dúvida, ela foi em parte já respondida, porque a minha pergunta ela é a mesma do professor Marcelo, do Inutec, mas ainda assim eu queria verificar com vocês aí, Riane, se faz sentido para vocês lá indicar qual é o indicador de qualidade lá, né? Vocês estão falando de 85%. Mas qual é o indicador que nós, pesquisadores, aí, eventualmente quem vai desenvolver, deve se atentar? Estamos falando de precisão, nós estamos falando de F1 Score, sei que tem diferentes pontos de IA no projeto, seria o caso aí de indicar para cada tarefa de IA, para cada modelo de IA do projeto, além de falar que é 85% mínimo, mas dizer qual indicador qual métrica eu devo usar, né, em cada uma das situações? Essa é a minha dúvida. Nós podemos indicar, tá, professor Nilton? Eu acho que não tem problema quanto a isso. Vamos fazer um adendo, doutora Isabela, um aditivo na nota técnica, fazendo a indicação da métrica utilizada para a acurácia definida. Acho que não tem nenhum problema. Excelente. Acho que está mais adequado lá. Era só isso, tá? Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada, professor Nilton. Eu queria voltar ao professor Fabrício, que ele falou sobre essa questão dos dados, e eu acabei de falar com o Raul, que também está aqui presente, e o Raul deu uma sugestão, e seria até bom ouvir de vocês aqui, pesquisadores, de que a gente fizesse como uma etapa de diligência, vistoria, como acontece na 8666, para vocês conhecerem o ambiente. O que vocês acham? Pode ser algo nesse formato? Olha, se eu puder contribuir aí com isso. Eu não sei se o Fabrício comunga da mesma opinião do que eu, mas eu pensaria, talvez para cada objeto do projeto lá, que você vai precisar de uma IA ali, talvez você separarem um pequeno dataset num formato talvez de prova de conceito, né? Em que a gente pudesse ter acesso a isso. Essa pequena base de dados, ela precisaria ter uma amostragem real do universo de dados de vocês, para que o pesquisador, o coordenador do projeto, possa ter a real noção da complexidade do problema a ser enfrentado. Primeiro, qualidade do dado, né? Por exemplo, eventualmente, se eu vou precisar de fazer o CR, se não vou ter precisar de fazer o CR, nos textos, se esse texto está em imagem, se ele já está em texto searchable, e também da complexidade do problema, né? Por exemplo, se é um problema de classificação, que classes são, se elas se misturam muito, se é um problema de agrupamentos, ter uma noção da dificuldade de separação desse dado. Enfim, esse dataset poderia ser disponibilizado, essa pequena amostra, né? Eu sei que, eventualmente, vocês têm dados sensíveis aí, claro, talvez vocês teriam um trabalho de sensibilização desse dado, todavia, do lado de cá, seria importante para a gente poder mensurar a complexidade da solução e, consequentemente, dimensionar o cronograma físico-financeiro da proposta e outros desdobramentos disso. Essa é a minha opinião sobre isso. Obrigada, professor Nilton. Eu estou de acordo, acho que faz todo sentido essa ponderação trazida aí pelo professor Nilton, tá? Obrigada, professor Fabrício. Doutora Isabela? Diane, eu estou vendo aqui que, além das inscrições, nós temos a presença de outros professores, vamos ouvi-los. Eu só gostaria, por favor, que os professores, os pesquisadores interessados de se manifestar agora, colocassem no chat, porque fora da lista de inscrição, para eu ter uma lista de organização aqui, de forma que eu possa me organizar e ir chamando, convidando-os para a fala. Se puder colocar no chat aí, quem tiver interesse agora em se manifestar, eu já agradeço. Professor Tiago, eu estou vendo o professor Tiago Moraes,
Ok. Professor Thiago, por favor, se o senhor tem a palavra, os demais que tiverem interesse em voz, em ter voz aqui na reunião, eu peço só que façam a inscrição aqui via chat. Obrigada. Com a palavra, professor Thiago Moraes. Boa tarde. Boa tarde, Isabela. Vocês me ouvem? Sim. Certo, deixa eu só melhorar aqui a visibilidade. Certo. Bem, eu confesso que eu fiquei sabendo agora muito em cima do projeto, então, pelo que eu entendi até onde eu pude me atualizar, é um projeto de inteligência artificial para ser aplicado em contexto de execução fiscal, certo? Uma das dúvidas que eu tenho, e aí colocando a perspectiva da minha frente de atuação, que é a proteção de dados, é se existe um planejamento de executar um relatório de impacto de produção de dados, da aplicação dessa tecnologia enfim, nos dados que vão ser processados pelo sistema. A minha pergunta é basicamente essa nesse momento. Deixa eu tentar entender, professor. Você está perguntando sobre um relatório de impacto, qual seria? Certo, eu vou explicar. É porque a partir agora da entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados, né, que tudo indica que ela vai entrar agora em agosto, determinados tipos de atividades que processam grande quantidade de dados vão precisar passar por um procedimento de produção desse relatório de impacto. O que é esse relatório de impacto? É uma análise de risco, que vai colocar em foco a perspectiva das pessoas cujos dados estão sendo processados, né, para identificar se esse tratamento pode gerar algum tipo de risco a direitos dessas pessoas ou não. Enfim, existem consultorias e vários serviços que oferecem suporte, subsídio para esse relatório, e não existe hoje uma clareza, a lei não deixa isso claro, quem deveria deixar isso claro é a autoridade, quais vão ser os contextos em que um relatório desses vai ser importante, necessário. Porém, aí adiantando a minha experiência, né, com alguém que já pesquisa e trabalha com produção de dados, sabe-se que normalmente tecnologias que usam sistemas preditivos de IA ou usam essas ferramentas de decisão automatizada que vão manipular bases de dados muito grandes, elas costumam ter um impacto grande o suficiente para justificar a necessidade de produzir esse relatório, né? É um relatório que você faz essa análise. E eu acho que isso é um input para eventual consideração. Eu entendo que assim, existem uma série de outras demandas, então talvez não seja prioridade de vocês, mas eu acho que também não deveria ser a última escolha, né? Deve estar em algum momento vocês poderiam analisar a viabilidade de trabalhar na produção de um relatório desse. Entendi, professor Thiago. O que ocorre? Nós já prevemos, inclusive no projeto, né, que os dados pessoais, item 6.3 da nota técnica, os dados pessoais a serem utilizados no âmbito do projeto deverão ser tratados de forma a promover a segurança de dados confidenciais com processos não autorizados, nos termos que a lei e o bem como então, tudo aquilo que é previsto na LGPD, com certeza o pesquisador ele terá que atender, né? Eu também cito para você que está em andamento a criação de um grupo de trabalho para a implantação da LGPD no âmbito da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, e, além disso, nós já fizemos um trabalho prévio da implantação da LGPD, já foi construída a matriz de riscos, né? Como o senhor acabou não tendo contextualizado no início, eu não tinha entendido especificamente do que se tratava, mas é algo que a gente já está prevendo, e é importante que os pesquisadores que vão concorrer estejam aqui sabendo disso, porque a gente já fez a previsão na lei, né? Então, tudo isso vai ser abarcado no nosso projeto, né? Em relação à questão da LGPD, inclusive porque provavelmente quando esse projeto finalizar, a gente já vai ter finalizado a implantação, a adequação na casa. Então, esse projeto ele vai estar sujeito, né, a ter essas adequações também. Perfeito, Reni, obrigado. A última coisa para finalizar minha intervenção, você consegue disponibilizar aqui o link de acesso a essa nota, onde tem todas as regras? Sim, coloque Obrigado. Nada. Obrigado, professor Thiago, pela intervenção.
Agradeço, Riane, a colocação do link aí, de forma que todos os que estão presentes já podem consultar, mas informo que todos os documentos do escopo do desafio da PGDF estão no nosso site, inclusive o vídeo da audiência pública realizada no mês de junho deste ano. Nós realizamos a audiência, se salvo engano, no dia 8 de junho, e agora essa é a segunda reunião pública com a comunidade diretamente atingida pelo projeto, afetada pelo projeto. Acompanhando o chat, com a palavra, por favor, professor Marcelo, do INUTEC. Obrigado. É só para complementar a minha pergunta, talvez esteja também lá explicado na nota técnica. Se tiver, eu peço desde já desculpa. Mas, aproveitando a oportunidade, a gente está aqui num coletivo de esclarecimentos, né? Não faz mal. A questão é a seguinte: no caso de não se atingir aquele índice de acurácia, qual é a consequência? Seria necessário prever um pedaço do orçamento para eventual sucesso, que só paga se tiver sucesso, ou paga de qualquer forma? Como é que comporta o orçamento do projeto caso o grupo de pesquisa não consiga chegar na acurácia desejada? Professor Marcelo, eu também não vou conseguir te responder, porque isso está especificamente do edital da FAP, né, a questão das sanções e dos requisitos mínimos que a gente prevê, né, assim, quais são as sanções que serão aplicadas em nível de edital, né. A gente pode até, não sei, fazer algum questionamento à FAP, doutora Isabela, mas é algo que eu não consigo dizer em relação às sanções, porque não é algo que a equipe técnica trabalhou especificamente, né. A gente definiu os requisitos mínimos, né, as sanções, as penalidades, e isso vai ser inserido via edital, né? Só uma observação, no edital 04 não trata dessa hipótese. A gente até colocou isso em determinado momento. Oi? Sim. Nesse caso, edital... vai ser lançado o edital do nosso chamamento específico da PGDF com regras próprias, e nesse caso não seria até uma exceção à diretriz do nosso aviso, que nós não trataríamos de questões da FAP, mas nesse caso sim é possível responder, professor Marcelo. Concordo com a Riane, nós podemos levar esse ponto para discussão junto à FAP. O chamamento público está em andamento ainda, não está finalizado, a minuta de edital não está finalizada, então nós estamos, inclusive, essa semana tratando com a FAP algumas questões, eu acho essa relevante, Jane, para nós levarmos a essa consideração, né? Porque toca o mérito do projeto e não a contratação em si. As questões de contratação cabem à FAP, mas a questão dos totais é importante. Vamos registrar e aí para a gente encaminhar essa discussão essa semana ainda. Obrigada, eu agradeço. Me permita só mais um último comentário. O modelo de contratação por encomenda tecnológica tem uma abordagem para essa questão e é muito interessante. Vale a pena dar uma olhada para servir de referência ou de ponto de reflexão. Uma sugestão, tá bom? Ok. Obrigada. Muito obrigada, professor Marcelo. Se o senhor quiser até encaminhar, o professor Nilton também está querendo fazer um complemento a essa questão, eu mas mando sim. Se você puder encaminhar, te agradeço, que a gente já faz as tratativas aqui sem problemas. Me permita mandar na sequência, porque eu não estou com o acesso aqui agora, tá bom? Ok. Abraço, obrigado. Obrigada. Professor Nilton vai se manifestar agora? É isso, né? Ok. Olá, Isabela e Riane, como frisado aí pela Isabela, eu não quero fugir da pauta da reunião, mas como foi citado esse assunto aí do Marcelo, isso vai ser encaminhado aí para discussão com a FAP. Eu gostaria de tecer a minha opinião quanto a isso, né? A minha opinião é que, como já foi falado, isso é patente, isso é um projeto de pesquisa e desenvolvimento e tem fator de risco, né? Eu acho temerário ter algum tipo de cláusula de não pagamento em caso de risco, né? Uma vez que o projeto já é de natureza de risco, né? Não é um projeto de contratação de produto de prateleira. Eu só queria deixar registrado aí a minha impressão, para que, se possível, fosse levado a essa discussão interna com a FAP,
que, conforme a natureza de projeto de pesquisa e desenvolvimento, há risco embutido, e o órgão, a pessoa, o coordenador que for desenvolver esse projeto, ele vai buscar, com certeza, a maior acurácia possível, né? Já está registrado aí a acurácia expectada, esperada de 85%, que já foi conversado. Todavia, ter-se algum tipo de cláusula que, num processo de pesquisa, de descoberta de novos conhecimentos, novas tecnologias, para atender uma demanda que não tem produto de prateleira, o caso de insucesso, que seria não alcançar 85%, se estivesse atrelado a não pagamento, eu acho que isso é um fator desmotivador para projetos de pesquisa e desenvolvimento. Era isso. Obrigada, professor Newton. Na verdade, só tentando alinhar, né, como a gente falou, o edital é a FAP que faz questionamentos. Eu não consigo te dizer se há algum tipo de sanção ou qualquer coisa desse tipo. Então, vamos fazer os questionamentos à FAP, né, e trazer as informações para os pesquisadores, né? Não sei se a doutora Isabela quer complementar. Não, é a mesma coisa. Nós estamos em tratativas essa semana com a FAP e acredito que a gente consiga retomar amanhã essas tratativas em função da realização dessa reunião agora, nessa tarde. Mas a FAP tem recebido as contribuições, até porque justamente são aquelas que interferem diretamente no projeto, no mérito do projeto, como eu tenho chamado. Então, nós vamos levar, sim, professor, essas considerações. Eu acredito que o que a Riane quis dizer é que, ao fim e ao cabo, a decisão é da FAP, mas eu adianto que nós estamos sendo sempre bem recebidos e ouvidos aí nesses documentos, nesses papéis. É quase uma produção a 4 mãos institucionais. Então, nós vamos levar, sim. Muito obrigada pela colocação. Eu vejo aqui que o professor Marcelo Santos solicita... Obrigada, eu agradeço. Professor Marcelo Santos, por favor. É só para completar o exemplo, a referência que eu fiz lá da encomenda tecnológica, da regra da encomenda tecnológica, que, na verdade, a regra da encomenda tecnológica prevê o orçamento normal do projeto de pesquisa e prevê que se coloque um valor de prêmio, um valor qualquer simbólico que seja de prêmio, pelo atingimento da meta, pelo atingimento do resultado. Então, não se trata de penalidade, se trata de premiar, de incentivar o projeto de pesquisa. Excelente, professor. De repente, a gente coloca, né? Atingindo os 85%. Brincadeira, gente. Nós vamos... De pronto eu topo, viu? Obrigada. Aí deixa de ser, como o professor Nilton colocou, um fator desmotivador, né? Para ser um fator, de fato... Motivador. Excelente ideia. Vamos levar isso para as considerações. Melhor ainda se for uns 3 milhões, viu, Riane? Nossa Senhora! Eu estou acompanhando aqui pelo chat, nós não temos novas inscrições. Então, eu faço pergunta de uma forma geral se mais algum presente à reunião pública gostaria de se manifestar. Equipe técnica, Riane, alguma manifestação? Não tem mais nenhuma manifestação. Doutora Isabela, tem mais 2 professores, acho que da UNB, que estão presentes, não sei se eles querem se manifestar. O professor Lee, que participou da última reunião, e o professor Henrique também. Vejo que tem algumas pessoas... Posso falar rapidamente, tá, se puder. Pode falar, professor. Tá, Jorge. Boa tarde a todos. Boa tarde, doutora Isabela. Boa tarde, René. Fico muito satisfeito de participar da reunião. Depois da reunião de última terça-feira, voltei para o departamento. Eu já mantenho a intenção da FAP e a secretaria. Aí, alguns professores manifestaram interesse. Em princípio, vamos ver o edital. Aí, depois, a gente analisar e estudar. Como vários professores da UNB, o professor Newton e outro professor já falou interesse e deu bastante sugestões importantes. Então, vamos ver como nós podemos sincronizar as forças da UNB no setor inteligência artificial para ver como podemos participar desse edital.
A gente fica muito feliz nesse procedimento, bem transparência, bem claro, tirou bastante dúvidas. Aí, vamos ver o que podemos seguir. Mais uma vez, como eu falei com vocês, o Departamento de Ciência e Computação, nós temos vários professores na área de inteligência artificial, nós temos interesse em participar dos projetos da sociedade para ter uma contribuição para a TF. Então, isso aqui é uma grande oportunidade para nós participar, para nós contribuir. Vamos ver, edital, tá? Depois vamos sempre trocar ideia para ver como nós podemos dar mais contribuição para vocês. Obrigado, Via. Obrigada, professor Lee. Enfim, só abrir para ver se mais alguém se manifesta, né, doutora Isabela? Tem algumas pessoas que estão aqui, não se manifestaram, professor Henrique, professor José Renato, não sei se é professor, Roberto Meire. Aqui é o Henrique falando. Rayane. Boa tarde. Boa tarde. Eu só queria sinalizar no mesmo sentido do professor Lee que a gente então vai ficar no aguardo do edital e do orçamento para a gente avaliar a viabilidade, né? E eu acho que para vocês, os parabéns até agora, porque vocês conseguiram criar um ambiente em que tem múltiplas pessoas interessadas e que vai ter a competitividade necessária, né? Porque tem várias equipes capazes de fazerem isso independentemente. Então, eu acho que se a gente postergar mais isso, não vai ser tão produtivo, né? Porque todo mundo já está de olho agora no edital, no orçamento. Agradeço mais uma vez e fico aqui na torcida. Obrigada, professor Henrique. A gente conta com a participação de todos, né, doutora Isabela? Assim, a gente acha que a concorrência estimula, de fato, né, esse mercado, esse ambiente acadêmico, né, e permite consórcios, né, equipes que se juntem para isso, né, então eu acho que as universidades, elas podem concorrer de uma forma geral, né, esse ambiente acadêmico podem concorrer nesse projeto, e a gente se mantém à disposição para qualquer dúvida que vocês precisarem, né, aqui a equipe técnica, né, e agradeço demais as sugestões que foram feitas, com certeza vai enriquecer o trabalho que a gente está realizando. Obrigada a todos. Obrigado, boa tarde. Boa tarde. Obrigada. Obrigado, Jane. Obrigado, Isabela. Boa tarde a todos aí. Boa tarde, muito... Agradeço a participação de todos e desejo uma boa tarde, um bom trabalho para todos. Estamos à disposição na Procuradoria, nós temos canais oficiais de comunicação pela nossa ouvidoria, pela nossa COM. Qualquer comunicação pode ser feita a respeito do projeto. Muito obrigada, boa tarde e até breve. Abraço. Boa tarde a todos, até breve. Até breve.